Esse vídeo vai se autodestruir em breve, porque vocês devem estar sabendo, estamos aí na Semana do Consumidor da Amazon. Na verdade, não só a Amazon, né? Mercado Livre. Imagino que a loja da Panini vai fazer alguma coisa em algum momento. Mitos talvez apareça com alguma promo. Mas enfim, esse vídeo ele é dedicado à promo da Amazon. Como vocês viram no título, tá? São 45 quadrinhos com desconto. E eu fiz humildemente uma seleção muito boa. Tá tudo aqui na descrição do vídeo. Na verdade, eu nem sei se cabe na descrição do vídeo tanta informação. Importante. Toda essa listagem, ela vale para um cupom, que é o cupom de 20% na compra de 2 itens, que é um cupom excelente. Por quê? Porque, primeiro, ele dá 20% em cada quadrinho separadamente, né? Tu não é obrigado a levar aquele esquema de quadrinhos de mesmo valor, não. Pegando 2 itens quaisquer, os dois ganham 20%. E as publicações, né, na Amazon nesse momento, elas já estão com preço de Semana do Consumidor. Então, sei lá, vai ter quadrinho com 30%, 40%, 50%, mais o cupom de 20%. Galera, vale realmente muito a pena. Sem contar que tem uma pequena malandragem, que isso tudo tá na descrição aqui do vídeo. Tu pode incluir no carrinho um livro de R$2 e pouquinho, e aí meio que se tu pegar o livro de R$2 e mais um quadrinho, basicamente tu tá pegando 2 itens, que é o que o cupom pede, e ganhando 20% nos dois. Então acaba valendo a pena. O que eu resolvi fazer? Para esse vídeo, grande parte dos quadrinhos que tem aqui, eu não comentei nos outros vídeos de promoção. Então eu procurei dar uma variada nos comentários, e então eu separei 10. Lógico que eu não vou comentar os 45, porque é bastante coisa. Vocês estão bem? Eu espero que sim, eu estou um pouquinho acelerado, mas é porque eu acho que é legal fazer esse vídeo rapidamente, porque sei lá até quando esse cupom vai durar. Eu vou começar recomendando o Baltimore, que é um ônibus da Mitos. Cara, isso é muito... tem quase 500... acho que chega a ter 500 páginas, né? Tem 510 páginas ao todo, e vou falar para vocês, quando eu ouvi falar sobre, né, essa publicação, eu fiquei com receio porque, cara, é um trabalho do Mike Mignola, que não tá no universo de Hellboy, né? É um universo separado. No caso, assim, né? É outra criação do Mike Mignola, né? Que é esse caçador de vampiros, que é o Baltimore. Só que ao mesmo tempo tem outro autor aqui roteirizando, que é o Christopher Golden. E aí tu tem o Ben Stenbeck, que é o desenhista, que também é um cara que tenta emular o traço do Mignola. Parecia meio que sabe, vamos parecer que isso aqui é Mike Mignola, mas não é tão Mike Mignola assim. E eu parei para ler as 500 páginas, né? Vão ser 2 volumes para fechar a história toda. Cara, é muito bom, assim, são várias histórias envolvendo a temática de vampiro ali logo depois da Primeira Guerra Mundial, mas todas as tramas são muito bem trabalhadas. Tem por exemplo, um cara que quer purificar as pessoas, então ele é um cristão que purifica almas, né? Mas como ele faz isso? Torturando a alma, né? Torturando a pessoa para libertar, né, o pecado da carne. E esse cara tá tentando caçar o Baltimore, só que por sua vez, o nosso protagonista, né, que era um soldado da Primeira Guerra, o Baltimore, ele tá caçando um vampiro que exterminou a família dele. Gente, é realmente muito, muito bom. Fora isso, tem um relançamento do Pipoca e Nanquim, né, que é o Vampiro que Ri. Nesse momento, inclusive, está em pré-venda o volume 2, que vai fechar a história, né? Ela não tá completa nesse único volume. Cara, isso aqui quando eu postei no Telegram, que tem os comentários abertos, muita gente falou que era escroto demais, pesado demais, e realmente, gente, assim, sei lá, envolve até bebê no meio tempo, né? Trata sobre uma vampira que ela morde um adolescente, né? E esse adolescente acaba tendo que abandonar a escola e viver uma vida de vampiro. Eu, sinceramente, gosto de algo que vai até o extremo, que desafia as minhas noções do bem e do mal. E é uma história muito louca, porque ao mesmo tempo tem alguns devaneios dos adolescentes, então talvez aí uma representação sobre o despertar da sexualidade. Sinceramente, eu achei interessante. Eu diria interessante o suficiente para eu querer ler mais Suehiro Maru. Bom, fora isso, galera, tem um meio relançamento do ano passado da Conrad, que o título é grande, né? Algumas de suas verdades ainda moram em mim, do Alexandre Lourenço. Cara, esse quadrinista, ele é um gênio em tantos níveis, assim. Ele tem essa característica, ó, deixa eu mostrar uma página. Vocês já devem ter visto algum quadrinho dele, ó. Ele faz esses quadros pequenininhos, então é uma narrativa bem diferente, assim, de acompanhar. Então, por que eu digo que é um meio relançamento, né? Algumas das histórias que tem aqui nessa coletânea já tinham saído, né, de forma independente, acho que todas independentes pelo Alexandre. Por exemplo, essa primeira é o Box,
né? Vai falar sobre um boxeador e a relação dele com o próprio filho. A segunda história, que é o Durma Bem Monstro, também já tinha sido publicada anteriormente de forma independente, e essa aqui, galera, é genial, mas assim, é uma história que se passa de forma simultânea sobre um pai tentando reatar com a filha. Nossa, todas as tramas aqui são relacionadas à paternidade. Tem uma que eu acho fantástica, que é uma homenagem do Alexandre Lourenço aos super-heróis. Então é uma trama completa sobre um pai tentando passar o legado de super-herói para o filho. Essa publicação, tá, nesse momento, ela é um relançamento bem razoavelmente recente, ela vai para 50 e poucos por cento, ou 49, algo assim, e é sensacional, assim. Ele não deve em nada, mas é um quadrinho brasileiro, não deve em nada pro resto que está aqui nessa pilha, porque é fantástico. Aí tem um quadrinho que eu comentei já no canal, num Pickups, que é o Acender uma Fogueira do Chaboté. O que eu vou falar pra vocês, né? Primeiro, eu sou um fã do Chaboté, o cara é um gênio, né? Acho que não só eu, né? Muita gente aí do outro lado também curte o Chaboté, um pedaço de madeira e aço, solitário, etc, etc. E aqui ele vai contar a história de um sujeito que ele resolve ir pro Canadá atrás de ouro. O problema é que, né, tem o frio do Canadá, então a gente vai acompanhar ao longo de toda a trama, com esse traço lindo do Chaboté, né, e com cores, uma batalha de um ser humano contra o frio, sabe? É um homem contra a natureza. É até engraçado de falar, mas tu realmente consegue sentir o frio do protagonista ao longo da trama. E eu não vou dar muito detalhe assim, mas ela foi me surpreendendo, né? Até porque, sei lá, tem coisas que eu nunca tinha parado para pensar de como um ser humano batalharia contra um inimigo com frio. Aí tem o Declínio de um Homem, que é um mangá do Junjito, né? Tipo um ônibus do Junjito, né? É gigantesco, que sinceramente eu acho que a JBC ela não acertou na capa. Por quê? Para quem não sabe, basicamente uma adaptação do Junjito, de um livro do Osamu Dazai, que na verdade, que por sua vez, né, o livro desse autor é razoavelmente baseado na própria vida dele. E isso torna tudo muito mais interessante quando vocês descobrem, inclusive, que esse cara ele acabou tirando a própria vida. E o Junjito inclui um trecho disso aqui ao longo do mangá. E por que eu digo que a capa não foi muito bem escolhida, né? É uma história de um cara normal, tá? Ele não é nem um pouco normal, mas é uma história de um ser humano. E pela capa, parece que é algo sobrenatural na pegada do Junji Ito. Mas não, é um Junji Ito numa outra vibe, falando sobre um cara que tem extrema dificuldade social e... Como é que eu posso dizer? É aquele tipo de obra que quando primeiro, o protagonista é um babaca, mas tu acaba querendo acompanhar pra ver até onde esse cara vai agindo dessa forma, sabe? É como se ele fosse um experimento do que nós poderíamos ser se nós despertássemos um lado mais frio frente à sociedade. Como eu falei, então aqui na descrição do vídeo tem a lista bonitinho, tem os links pros grupos, etc, etc. Eu vou citar alguns quadrinhos que eu já comentei. Acho que cada um deles praticamente teve um vídeo próprio aqui no Dois Quadrinhos, né? Tipo Tartaruga Ninja da IDW, que é uma coleção bem extensa do Pipoca Nanquim. E os dois primeiros volumes, tá? Estão com, acho que é 40 e poucos por cento, pegando os dois, né, juntos. Gente, isso é muito bom. E por mais que a coleção seja bem longa, esse volume ele fecha de certa forma nele mesmo, sabe? Tu tem a origem das tartarugas, um desenvolvimento dessa origem, né, até chegar ao ponto em que eles têm a primeira batalha contra o Destruidor. E então, assim, eu acho que sintetiza um nível de nostalgia para quem curte Tartaruga Ninja nesse volume, né? E aí o volume 2 ele vai explorar, por exemplo, mais a parte espacial das tartarugas. Mas isso aqui, gente, é ouro. Nossa, eu fiquei apavorado, assim. Eu tentei ler Tartarugas algumas vezes e, sei lá, pega o Último Ronin. Cara, eu não curti o Último Ronin, não é um quadrinho pra mim. Então eu tava tentando encontrar algo das tartarugas que eu pegasse pra ler e dissesse, pô, isso aqui é fenomenal do começo ao fim. E eu achei. Aí tem o Ellen de Windhorn, que junta Bill Kazevely, Matt Lopes e Tom King, né, o trio do Supergirl, agora fazendo um trabalho autoral. Cara, essa é uma publicação bem... como eu falei, né, já tem vídeo no canal. Ela é bem interessante porque, vamos lá, primeiro, a Ellen é uma personagem maravilhosa, carismática, etc, etc. Aqui ela tá lidando com o luto, né, por conta da perda do pai. Ela acaba tendo que morar na mansão do avô e o pai dela era escritor. E nesse convívio com o avô e com a mansão, ela começa a entender que talvez as histórias que o pai estava escrevendo
não era exatamente ficção. E aí aqui a gente vai ter uma grande homenagem, por exemplo, ao Conan, ao Robert E. Howard. Então, para quem entende um pouco mais sobre esse universo, o quadrinho fica mais legal ainda, né? Mas eu acho que o principal ponto sobre ele é justamente essa questão, né, de como lidar com o luto. Ok, vocês estão cansados de me ouvir falar sobre Hoje é um Belo Dia para Matar. Praticamente todo Dois Quadrinhos News tem um trecho, agora teve no lançamento da semana, né? A gente falou sobre o Hoje é um Belo Dia para Matar. Gente, isso aqui é fantástico. O primeiro vídeo brasileiro sobre essa publicação é meu, então vocês podem ir lá assistir. Essa ursinha, Samantha, ela comete assassinatos, veja só, né? Fora da sua cidade. Só que aí num certo dia ela descobre que alguém está cometendo assassinatos dentro do seu cercadinho, né? Então a brincadeira aqui é que a gente vai ver uma serial killer tentando caçar outro serial killer. É fantástico, tem todo um contraste entre o desenho fofinho e pintado e o fato, né, de ser uma história sobre serial killer. Também imagino que vocês estão cansados de me ouvir falar sobre Drácula, que não é uma história 100% sobre o Drácula, ela é muito mais sobre o Renfield, né? Então, o que é legal aqui, né, bom, para quem não sabe, os Monstros da Universal, né, essa série, ela vai adaptar, de certa forma, os filmes clássicos de monstro do estúdio Universal, mas eles não adaptam a história exatamente como ela é. Eles procuram trazer um novo ponto de vista sobre o que a gente viu no filme. São filmes lá de 1930, 1940. E, cara, tem umas páginas, eu vou mostrar uma pra vocês, vocês vão ficar apavorados, sabe? Tem umas páginas duplas que são surrealmente lindas. Aqui, ó, essa, por exemplo. A gente vê bastante da atuação do Drácula, mas o ponto central aqui é o Renfield. E, pô, claramente esse gibi é uma homenagem ao Asilo Arkham, né? Seja pelo estilo de desenho, seja pelos enquadramentos, por exemplo. O próprio Renfield aqui, cara, ele lembra 100% o Coringa. Para terminar, 10º quadrinho da lista. Esse eu coloquei também porque ele é muito procurado. É um relançamento do Pipoca e é a primeira promo, tá? O Incal, nesse momento, tá com 40%. E sim, o Incal faz parte de um box do Pipoca, né? Tem... agora é o Incal final e o antes de Incal. Eu acho que é isso. Só que esse volume em si, ele se fecha nele mesmo, né? Depois rolaram continuações e prelúdios, né? E todo um universo em volta de Incal, mas esse aqui é o Incal original, famoso, etc, etc. É um quadrinho difícil, mas na verdade, assim, ele até começa fácil. A gente vai ver o John DeFoe, justamente, né, um detetive envolvido com essa questão do Incal, né? Que é esse objeto que todo mundo na galáxia está atrás. Só que aos poucos, né, a gente está falando de Jodorowsky, a coisa vai ficando meio surrealista e, sei lá, tu vai lidar com espíritos ao longo da trama, ressurreição, etc, etc, até o final ser talvez o ponto máximo que tu pode imaginar de uma extrapolação de final de história. Eu amei o começo, teve partes no meio que eu achei muito viajadas, e o final eu achei transcendental e curti muito. Porque, cara, a página final ela é muito uma reflexão sobre a vida, sobre o que é a nossa existência. Eu acho que vale a pena dar uma lida, né? Pô, e deixa eu falar pra vocês que o projeto gráfico do Pipoca Nanquim é sacanagem. Eu já peguei em mãos edições de outros países de Incal e, cara, nenhuma, nem da editora original francesa, eu acho que peita a versão do Pipoca Nanquim, porque é muito bonita. Então tá, gente, olha só. Vini, quero estar por dentro em tempo real do que está acontecendo na Semana do Consumidor na Amazon, no Mercado Livre, Loja da Panini, Mitos, etc, etc. Grupos, tá aqui na descrição do vídeo, porque às vezes, eu não sei, eu vou tentar fazer o máximo de vídeos até o dia 15, que seria, teoricamente, o final da Semana do Consumidor. Mas muita coisa pode acontecer e eu não vou conseguir gravar. Então entra aqui embaixo, links também de tudo que eu comentei, né? São 45 quadrinhos ao todo, tudo aqui embaixo, tá? Muito obrigado pela confiança. Lembrando, né, gente, essas promos, elas vêm e vão o tempo todo. Então se planeja direitinho. O bom é que o cupom, como eu falei, né, ele foi e voltou. Então, sei lá, pra quem não pegou nada ainda, pô, dá pra refletir com calma, né, o que é legal, o que realmente vai me adicionar enquanto leitura. Essa listagem aqui de quadrinhos que eu comentei, eu fiz com muito carinho, vamos dizer assim, né? Então são recomendações de alguém que leu, etc, etc, né? Não tô falando só por falar, mas é isso. Foi muito bom te ter por aqui e boa leitura.